Amém. Que alegria, irmãos, estarmos juntos nesta noite, podendo adorar ao Senhor, como família de Deus, como igreja do Senhor, neste lugar chamado Casa de Deus, Casa de Oração. Estamos nesta noite encerrando uma série de mensagens, no qual, nesses cultos que permearam este mês de junho, foram mensagens edificantes, lindas mensagens que nos abençoaram tremendamente. E nesta noite, não diferentemente, porque a palavra de Deus por si só, ela é suficiente para o que lhe apraz, ela não volta vazia, ela é a verdade, ela é poderosa para penetrar a nossa alma e dividir a medula e nos convencer de todas as coisas. Nesta noite, nós também vamos meditar nesta palavra que está no texto de Mateus 24:12. Mateus 24:12, um texto muito conhecido de todos nós que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, verso 13, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Essas são as palavras do próprio Jesus. Jesus tinha acabado de sair do seu tempo de adoração no templo, e junto com os discípulos tiveram ali uma conversa. E a conversa que Jesus tem com os seus discípulos, ao sair do culto que eles estavam prestando a Deus, Jesus traz alguns detalhes, algumas questões e mostra, neste capítulo 24, alguns sinais que mostraria o princípio do final dos tempos. Este sermão de Jesus é conhecido como o sermão profético, carregado de detalhes, de muitas riquezas. Em cada versículo do capítulo 24, vai dizendo que haveria sinais dos céus, de fome, de guerra, de pestes. E as últimas falas de Jesus são essas que nós destacamos aqui. Que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria, por conta da multiplicação da iniquidade. Iniquidade significa maldade, perversidade. Basta nós olharmos para os telejornais e nós vamos ver notícias, tragédias, crimes hediondos das mais diversas naturezas. Basta a gente abrir as manchetes na internet ou nos jornais e também vamos nos deparar com notícias chocantes, aterrorizantes. Tudo isso demonstra a maldade, a perversidade que os últimos dias estaria sendo caracterizado. E nós aqui percebemos que esta frieza espiritual que tem invadido, tem assaltado, tem tomado muitos corações, ela acontece porque falta o amor. E esfriamento espiritual nada mais é do que a falta de disposição, a falta de compaixão, a falta da paixão. Esfriamento espiritual acontece com muitos de nós. Quem aqui já não viveu um momento de inverno espiritual? Todos nós aqui já passamos por momentos de frieza espiritual, de apatia. O frio nos retrai a tantas coisas. A frieza espiritual é um perigo muito grande que está e bate à porta de muitos cristãos, de muitos crentes. A frieza espiritual está visitando e visita alguém
que já perdeu o fervor, que já perdeu o ardor, que já perdeu o amor pelas coisas do Senhor. E quais as causas desse esfriamento espiritual, irmãos? A primeira lição que eu quero aprender com os irmãos, que causifica, que tipifica um coração frio, ressequido, retraído espiritualmente, é a negligência da vida devocional. Muitos de nós, crentes, enfrentamos um inverno espiritual grande, porque negligenciamos a nossa vida devocional. Nosso tempo de oração, nosso tempo de meditação na palavra, o nosso tempo de comunhão com os irmãos. Isso já não é mais prioridade. A gente acha tempo para tudo, mas quando é para orar, quando é para meditar, quando é para estar na casa do Senhor, a gente vai achando desculpas. Hoje não dá, hoje eu estou cansado, eu tenho que fazer tarefa de faculdade, eu preciso organizar o meu planejamento da semana. Hoje está chovendo, hoje está um pouco frio, eu não estou tão bem assim. Eu converso com alguns pais que pensam desta forma: pastor, eu não me faço questão e não obrigo os meus filhos de irem à igreja. E aí um dia desses, conversando com os pais, eu disse: mas você obriga ele na escola? Eu praticamente obrigo, querendo ou não, ele tem que ir na escola. Você obriga ele ou não tomar vacina? E você não obriga ele a não ir para a igreja, por quê? Qual é a razão? Nós estamos vivendo um momento de esfriamento espiritual, porque as pessoas têm negligenciado a vida devocional. A segunda causa de um inverno espiritual na vida de muitos irmãos é a influência das adversidades da vida. O sofrimento muitas das vezes nos convence, nos retrai, e a gente toma como justificativa, querendo colocar a culpa em Deus de algo que nós somos os mesmos os causadores. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, irmãos, mas Deus permite algumas coisas para ver se a gente acorda. Eu fiquei na UTI alguns dias, fiquei no isolamento, fiquei em casa, eu tive que parar. E muitas das vezes o que Deus faz conosco é isto: se Deus não nos coloca numa cama para olhar para cima, a gente não acha tempo para olhar para o céu. Muitas das vezes nós somos tomados por um inverno espiritual por conta da influência das adversidades da vida, as lutas, as dificuldades. É nesta hora, irmão, que eu preciso me levantar, é nesta hora que eu preciso orar, é nesta hora que eu preciso pedir intercessão para os irmãos. Havia uma semana dessas, Bruno, que eu estava cansado com algumas situações, e rapidamente Deus tocou no meu coração, liguei para a irmã Silvania, as irmãs intercessoras, e elas foram lá batalhar numa batalha espiritual comigo, específica. Foi uma bênção, foi uma semana de vitória. Terça-feira eu vou dar o testemunho lá na live de oração para vocês. Que eu não posso sozinho, eu posso contar com os meus irmãos nesta peleja da oração. Além da negligência da vida devocional, a influência das adversidades da vida e também das amizades, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Damos ouvido e crédito para tantos convites e nos esquecemos que temos um compromisso com o Senhor. Há tempo para todas as coisas, irmãos, mas domingo, diga para o teu irmão, é dia do Senhor e ponto final. Até um aniversário às 5 horas, tudo bem, às 7 horas você vem para a igreja. Está tudo certo, qual é o problema? Uma outra causa da negligência espiritual, da influência das adversidades da vida, que tipifica o inverno espiritual,
é a constância de uma vida no pecado. Muitas das pessoas têm pecado de estimação, não larga dele. Não larga. Perdeu o corar, diz Jeremias. O corar da vergonha é a vergonha até de errar. Tem pessoas que perderam a vergonha. O profeta cobrava o povo de Israel: vocês já perderam até a vergonha. Irmãos, muitas das vezes nós enfrentamos o inverno espiritual por conta da constância de uma vida no pecado. Sempre reincidente, na mesma coisa, na mesma coisa, na mesma coisa. Eu conheci a história de um pastor que chegou numa igreja, e logo os obreiros: pastor, o senhor precisa falar com esse presbítero, porque ele não deixa ninguém participar da abertura do culto, fazer o ofertório, é tudo ele, mas o senhor vai ver que toda vez, já faz 10 anos, é a mesma fala, não muda. O pastor chegou e esse presbítero começava o culto: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Tudo certo. Passou um mês: boa noite, irmão. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Passou 3 meses, 6 meses, o pastor falou: irmão, não diminuiu nada? Porque já me falaram que faz 10 anos que o senhor faz a mesma oração. E eu estou ouvindo o senhor falar faz 6 meses: perdoa a multidão dos meus pecados, mas não melhorou nada. Então a constância do pecado, para nós, sociedade, homens, mulheres, há pecados que chocam mais, impactam mais a nossa vida moral. Mas para Deus, a mentirinha, a fofoca, tem o mesmo peso que o adultério, que a omissão, que a intromissão e com a remissão, irmãos. E quando a gente menos percebe, a gente está envolvido no inverno espiritual, afastado. Eu quero então nesta noite, quando nós estamos compartilhando junto aqui o que é o inverno espiritual, as causas desta frieza espiritual, quais são as consequências desta frieza espiritual na vida do crente? A primeira consequência é uma vida indiferente. São pessoas indiferentes, são pessoas mornas, tanto faz a água subir como descer, está tudo bem. A palavra do Senhor vai dizendo que antes, seja frio ou quente, mas se você continuar nessa mornidão, eu vou vomitar. O Senhor tem náusea de gente morna, não tem gente e condições de ser mais ou menos. Nós não estamos mais num tempo de é mais ou menos. Não tem mais ou menos. Ou é ou não é. É sim ou não. Mais ou menos profissionais têm chance de permanecer lá no trabalho? Não tem. Tem mais ou menos corintiano? Também não tem. Mais ou menos palmeirense? Não tem. Ou é ou não é. Mais ou menos crente. Irmãos, a primeira consequência de alguém que está vivendo uma frieza espiritual é alguém indiferente. Tem uma vida indiferente, tem uma vida insensível. Não tem mais um olhar de compaixão com aqueles que estão excluídos, com aqueles que estão caídos, com aqueles que estão perdidos. É uma pessoa insensível. Que triste, irmãos, é vermos irmãos, crentes cristãos, numa vida de tanta indiferença, de insensibilidade. Nós estamos vivendo aí um movimento reborn. E eu posso afirmar para vocês que hoje eu creio que há muitas igrejas reborn, que recebe o carinho do Pai, a graça, o amor, a misericórdia do Pai, que nos pega no colo, mas, como um bebê reborn, não tem sentimento algum, são inertes, são insensíveis, não transmitem nada. A Bíblia vai dizendo: os seus lábios me louvam, mas o seu coração está distante de mim. Já ouviu falar em igreja reborn? Está ouvindo hoje.
parece, mas não é. Reborn significa imitação em inglês. Quantos são e lembram desse shampoo Denorex? Levanta a mão. Está vendo? Vocês são velhos, hein? Os mais novos não lembram. Pode levantar. Quantos se lembram do shampoo Denorex? Olha aí. O shampoo Denorex era um shampoo anti-caspa. E a propaganda terminava assim: parece remédio, mas não é. É a igreja Reborn. Parece que está viva, mas está morta, como diz o livro de Apocalipse. Que triste, irmãos. Porém, nesta noite, nós vamos vencer esta frieza espiritual que muitas das vezes nos abate e nos envolve a nossa vida e a nossa casa. Quantos creem nisso, digam amém. Então anota a receita aí, para você vencer o inverno espiritual que muitas das vezes está congelando a sua fé. A primeira coisa, para que a receita dê certo e a gente seja curado, diga para o teu irmão: eu preciso obedecer a prescrição da receita. Não adianta levar a receita embora e guardar na gaveta. Amém? Então, o primeiro remédio, o primeiro cobertor para nos aquecer, agasalhar a nossa fé e vencermos o inverno espiritual é reconhecer o estado espiritual que nós estamos. Como as estações do ano têm as suas características, nós vivemos muitas das vezes a estação da primavera, das flores, dos sabores, dos aromas, que coisa linda. A estação do verão, da paixão. Mas chega também o inverno espiritual, por conta de várias questões que nós já tratamos aqui. Mas para que eu seja curado, eu preciso reconhecer o meu estado espiritual. Quantos aqui já viveram um inverno espiritual ou estão vivendo um inverno espiritual sinceramente diante de Deus? Levanta a mão. Quem de nós já não viveu isso? Todos nós, irmãos. Então reconheça o seu estado espiritual. Diga: Senhor, ajuda-me a vencer esse inverno espiritual do meu coração, da minha alma, da minha fé. Diga amém. Apocalipse capítulo 2, verso 5, olha o que diz lá. Apocalipse 2, 5. Lembre-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Pronto, irmão, se arrepende, se rende. Eu errei, eu me afastei, eu priorizei outras coisas. O meu coração foi tendencioso. Eu deixei ser assediado, seduzido por outras coisas e me afastei das coisas do Senhor. Lembra do filho pródigo? E caindo em si, ele voltou para casa. Que nesta noite caia a ficha no seu coração. De uma vez por toda. Para de ficar brigando com Deus. E caindo em si, voltou para casa. E quando ele voltou para casa, sabe o que o pai dele fez? Né, Caio? Sabe o que o pai dele fez? Pegou um boi, um bezerro gordo e fez um churrasco para comemorar a volta daquele filho que havia se perdido, mas agora voltou. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Uma outra coisa, questão que eu preciso aprender para vencer o inverno espiritual da minha vida, é reaproximar-se de Deus. A Bíblia vai dizendo em Tiago 4:8, achegai-vos a Deus, e eu vos acheguei a vós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, irmãos. Esse sermão profético do texto que nós destacamos em Mateus 24:12, está dizendo os sinais da volta de Jesus, que é iminente.
Noé falou por anos, foi achincalhado, humilhado, zombado. Chegou o momento, só foi ele e a família dele. Jesus está voltando, irmãos. Não há mais tempo para brincar. A qualquer hora a trombeta pode tocar. Isso é para quem crê. Para quem não crê, já está nesta frieza espiritual e não crê mesmo. A incredulidade tomou conta e congelou a sua fé. Que só a misericórdia e a graça de Jesus. Um outro ponto que eu quero destacar com os irmãos para nós vencermos a frieza espiritual é ressignificar a nossa vida. É preciso ressignificar a nossa vida porque o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, Romanos 13, 11 vai dizendo: é preciso vocês despertarem do sono. E se tem uma coisa que dá sono na gente, é no inverno, sim ou não? A gente não quer levantar da cama, a gente quer dormir um pouquinho mais, sim ou não, irmãos? Mas Paulo está falando para a igreja, é preciso despertar do sono espiritual. Nesse texto o apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês conhecem a estação e a mudança do tempo, mas não tem discernimento para ver o que está acontecendo com vocês. Pastor, eu não tenho vontade de orar. Então vem para cá, pede para os irmãos abraçar e orar para você. Pastor, eu não tenho vontade de ir para a igreja. Vem assim mesmo. Você tem que vencer essa barreira espiritual de uma vez por todas. E a palavra do Senhor, nesse texto também de Romanos 13, versículo de número 14, vai dizendo que nessa ressignificação da vida espiritual, ele vai dizendo: revesti-vos, pois, do Senhor. Vamos nos agasalhar nas coisas de Deus, irmãos. O Senhor é nosso escudo, a nossa fortaleza, sombra contra o calor, diz a palavra do Senhor. Queridos irmãos, nesse tempo em que nós estamos enfrentando e vendo muitos, não são todos, diga graças a Deus, mas muitos se esfriando na fé, para aquecermos o nosso coração, irmãos. A Bíblia vai dizendo lá em Provérbios 26, 20: sem lenha o fogo se apaga. E o fogo, biblicamente, tipifica a presença de Deus, como apareceu na sarça ardente, como apareceu distribuído em línguas de fogo no dia de Pentecostes. E nesta noite, para a gente aquecer a nossa fé, nós precisamos pegar gravetos de oração, porque a Bíblia vai dizendo lá em 1 Samuel 12, 23, longe de mim pecar contra ti se eu não orar. Orar é falar com Deus. Como é difícil você manter um relacionamento com alguém que não fala com você. É o crente girafa, porque girafa não emite som, não fala. É difícil caminhar com uma pessoa que não fala. Difícil. Não que ela, talvez, se ela tiver um problema fonoaudiólogo, tudo bem, né? Mas eu estou dizendo, a pessoa não tem diálogo. Você imagina a tristeza do coração de um pai, você não fala com o pai. É uma pessoa indiferente, insensível. Chega na casa do Senhor, abre o seu coração, abre os seus lábios, adore ao Senhor, fala com Deus. Longe de mim é não orar e pecar contra ti por conta disso. Orai sem cessar. Vamos aquecer. Vamos fazer a chama da nossa fé se inflamar com gravetos de oração, com gravetos da meditação.
A palavra do Senhor vai dizendo no Salmo 1, versículo 1 e 2. Salmo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus é viva. É o único livro que o autor, que é o Espírito Santo de Deus, fala comigo e com você de uma forma muito especial a cada momento que nós abrimos a palavra e meditamos nela. Que privilégio é poder falar com o autor deste livro sagrado. Além do graveto da oração, o graveto da meditação, porque sem lenha o fogo se apaga, e eu preciso deste fogo do céu, desse fogo de Deus, para afugentar este inverno espiritual que às vezes está me colocando distante das coisas de Deus, me fazendo estar retraído por conta deste frio, desta frieza. É também o graveto da comunhão. A palavra do Senhor vai dizendo em Atos capítulo 5, que todos os dias os crentes se encontravam no templo e de casa em casa para orar e ter comunhão. Irmãos, eu vejo aqui e percebo que tem alguns crentes bolo, só vem na igreja quando tem festa. É na Páscoa, aniversário da igreja, e no Natal. Irmãos, eu não estou aqui querendo ser chato, eu estou querendo cuidar da sua vida espiritual como um pai cuida. É uma admoestação de amor. Eu estou preocupado com a sua vida. Eu tenho visto que muitos têm se afastado da comunhão do Senhor. E esta frieza espiritual é um grande perigo para a nossa vida cristã. A palavra do Senhor vai dizendo lá em Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, não é de todos. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aleluia, irmãos. Sabe por que eu tenho ligado para você, mandado um recadinho, orado para você? Eu estou preocupado com a sua vida, porque o dia que eu parar de ligar, é o seguinte, ele não se importa mais comigo, mas o bom é o seguinte, se um dia eu esquecer, eu parar, Deus ainda se importa comigo e com você, aleluia. Porque quando a gente liga, conversa, é porque eu me importo, eu me amo, lembro de vocês. Vamos estar frequentando, participando, se envolvendo mais nos cultos com amor, com fervor, amados irmãos. E por último, para nós mantermos o fogo aceso da nossa fé, eu preciso alimentar essa fé com gravetos da santificação. Porque a Bíblia vai dizendo que sem santidade, ninguém verá a Deus. A Bíblia vai dizendo que essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. E santificação não é perfeição. Santificação é consagração, é separação das coisas do mundo, separar. Nós estamos nesta noite sendo santificados, estão entendendo? Eu estou tendo esse tempo separado de outras coisas e separei o meu tempo para estar na casa do Senhor, para alimentar a minha fé, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estão entendendo? É isso, irmãos, que nesta noite o Senhor nos ajude, como está lá em Romanos, capítulo de número 12, versículo 11 e 12, para terminarmos essa reflexão. No zelo, irmãos, não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo a Deus. Verso 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, sejam perseverantes.
Queria convidar você para ficar em pé nesta hora. E nós vamos orar a Deus. Quero que você coloque a mão no coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, na tua presença, eu me apresento e reconheço que muitas das vezes tenho enfrentado um inverno espiritual. Me ajuda, Senhor, agasalha a minha fé, alimenta, Senhor, dá-me ânimo, tira do meu coração toda essa frieza da incredulidade, tira do meu coração esta frieza da falta de vontade, da indisposição, da falta de paixão pelas coisas do Senhor. Senhor, me ajuda, agasalha o meu espírito, nos teus braços eu me envolvo e te peço, ajuda-me, Senhor, a vencer esta frieza espiritual, e que nesta noite eu saia daqui aquecido pelo teu Espírito Santo. E também, Senhor, peço que toda a frieza espiritual que muitas das vezes já invadiu a minha casa, o meu lar, seja agora vencido com a presença do Senhor. Em nome de Jesus, todos digam amém.